Muito boa noite, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live. A nossa live de hoje vai ser mais curta, porque eu estou entrando atrasada, já são 20 horas e 4 minutos. Tive uns contratempos, me atrasei hoje, mas eu não vou deixar de cumprir esse compromisso assumido com você que me acompanha aqui e espera por esta live. Sempre, 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 como você também sabe, trazendo conhecimentos com base na ciência e ferramentas práticas, adaptáveis e eficazes para você que está aí do outro lado, enfrentando doenças crônicas não transmissíveis, possa adaptá-las e utilizá-las, implementar no teu dia a dia e com isso vencer toda e qualquer doença crônica. O assunto de hoje é sobre uma frase, uma fala, mas esta fala não é só a expressão da voz da pessoa, é muito mais. Essa frase pode significar as atitudes, as ações ou a ausência delas. É comum que as pessoas que estão enfrentando doenças crônicas não transmissíveis tenham um sentimento de injustiça. E é comum que elas se perguntem, e às vezes até perguntam para os profissionais que as acompanham: por que comigo? Por que isso está acontecendo? Por que eu? Sabe, esse tipo de pergunta, de dúvida, de questionamento, ou melhor, de sentimento de injustiça, às vezes a pessoa pensa, eu gosto de dizer que assim, se a pessoa pensa por que comigo, ela pode pensar o próximo pensamento, e por que não com aquela pessoa? Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo e não com o meu vizinho, não com tal pessoa? E, na verdade, o celular está balançando, perdão. Esse sentimento de injustiça, de que, puxa, de quem é a culpa? Por que comigo se eu sou uma pessoa tão boa? Por que comigo se eu sou uma pessoa que a pessoa muitas vezes acredita que faço tudo certinho, que me alimento direitinho, que faço exercícios? Eu já ouvi muito esse tipo de expressão. E eu sei que é muito complexo para compreender e não é da noite para o dia, porque é sobre expandir o seu nível de conhecimento para uma amplitude maior. É sobre sair daquele universo de conhecimento que você detém e desejar e querer crescer nesse conhecimento para aumentar o seu nível de compreensão. Porque quando a pessoa diz, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? E como eu disse, é como se ela pensasse, por que não com outra pessoa? Na verdade, o pensamento dela é de que está acontecendo uma injustiça com ela. Quando, na verdade, boa noite, querida, tudo bem? Bem-vinda, Fran, é uma honra tê-la aqui. De Brasília, ótimo saber de onde você está. E a Fran é uma pessoa que nós nos encontramos aqui em São Paulo, conversamos rapidamente, se tornou minha seguidora e está entrando com frequência nas lives. Bem-vinda, aproveite bem o conteúdo, querida, e implemente aí na sua vida, no seu dia a dia, aquilo que for útil, aquilo que for possível, que vai fazer diferença na sua vida. E aí, voltando aqui, essa pessoa, quando tem esse sentimento de injustiça, ela perde o rumo ou deixa o caminho de entender como a doença crônica se desenvolve. E aí, deixa eu me corrigir, doença crônica é não transmissível. Ela perde o caminho que a levaria a esta compreensão e, portanto, a encontrar uma solução. E como eu digo sempre, e aqui não é sobre culpa de forma nenhuma, as doenças crônicas se desenvolvem, todas elas, sem exceção, em razão de escolhas, de hábitos que nós fazemos de longo prazo. Não é uma coisa que eu faço uma vez. Eu já dei esse exemplo aqui, eu já disse, e se de repente eu começasse a comer só fast food por uma semana? Eu iria desenvolver uma doença crônica não transmissível? Não, não iria. É provável que eu tivesse alguma reação, que eu tivesse algum sofrimento agudo.
Mas tão logo eu suspendesse, era só uma semana, era só um teste. Aos poucos o meu corpo ia se recuperar de novo e eu ia voltar a ter a mesma saúde que tenho hoje. Então é preciso que eu adote, que a pessoa adote esse tipo de hábitos de alimentação à base de ultraprocessados ou de açúcares, enfim, alimentação não condizente com a promoção da saúde. O sedentarismo, ou seja, que ela deixe de praticar ou que ela se mantenha longe das práticas corporais, ou melhor, de praticar atividade física, que ela não se importe com o sono, a qualidade, o tempo, que ela não se importe com a ingesta de água, que ela não se importe em compreender e gerenciar suas emoções, que ela não se importe com o seu bem-estar no dia a dia, no sentido de cultivar para longo prazo. Hoje eu tive uma conversa com uma colega de trabalho que eu não conheço a pessoa e nem vou me lembrar o nome agora, mas que ela estava chateada, triste, dizendo que um atleta do futebol saudável no pensamento dela até aquele momento, faleceu de alguma questão cardíaca. E aí eu disse, ei, corações saudáveis não levam ninguém a falecer. Essa pessoa, ela, não, mas ele era saudável, começou a dizer uma lista, ele fazia isso, fazia aquilo outro. Eu disse, você conhece? Você convivia com esta pessoa? Ela disse, não. Então, você não tem como saber se ele era saudável. E o que acontece é, então a gente teve lá uma conversa, e eu fui explicando a ela que não há a possibilidade de um coração saudável causar a morte de uma pessoa. Essa pessoa pode ter alguma doença e não ter o diagnóstico. E, além disso, existem inúmeras outras possibilidades. O fato de alguém acreditar que a outra é saudável só porque esta pessoa diz... Imagine que eu sigo alguém na internet, ou que eu assisto na TV, uma pessoa que eu nunca vi, nunca convivi, não conheço de verdade, não convivo. E aí essa pessoa chega na internet ou na televisão e diz, eu só como vegetais frescos e orgânicos, eu não fumo, não uso tabaco, não fumo outro tipo de produto também, não consumo álcool nem outras drogas, durmo direitinho, me exponho ao sol, tomo água de boa qualidade na quantidade adequada. E aí essa pessoa fica ali repetindo que faz tudo isso. E do nada ela tem, vamos dizer, uma questão cardíaca e falece. Eu vou ficar dizendo, nossa, mas ela era saudável. Não, eu não conheço a pessoa. Eu não sei se ela realmente faz aquilo que ela está dizendo. E mais ainda, eu não sei se ela deixou de fazer acompanhamento das questões dela, de conferir a saúde dela, para obter diagnóstico ou se certificar de que todos os órgãos estavam em perfeito funcionamento. Eu também não sei há quanto tempo, se ela realmente pratica esses hábitos, há quanto tempo ela pratica e como eram os hábitos anteriores. Eu não sei nada sobre a pessoa, então eu não tenho como afirmar que ela é saudável. E por falar nisso, eu falei aqui de pessoas da internet ou da TV, e eu sou da internet. E não só falo de hábitos saudáveis, eu os pratico, e você que me acompanha sabe disso. Não é incomum que eu poste uma receita, um alimento que estou consumindo, um restaurante que estou frequentando, os exercícios que faço, como no último sábado ou domingo, até esqueci, acho que foi no sábado, que eu já estava uma semana sem treinar, sem fazer nada, e estava há 3 sem correr, e eu finalmente consegui fazer um treino de yoga completo, de 1 hora. Fiquei feliz da vida, filmei um trechinho e publiquei, para que você saiba que eu realmente faço. Quando eu vou lá e corro 13 quilômetros, como fiz hoje cedo, é comum que eu publique a tela do aplicativo. Hoje não publiquei, adivinha por quê? Esqueci meu celular em casa, saí de casa por volta das 9h40 da manhã, esqueci o celular e só voltei agora há pouco, então não tive como fazer isso, mas ainda vou fazer. Voltei a correr hoje, estou feliz da vida. Então, assim, é preciso que a gente acesse, que a gente queira conhecer mais, estudar um pouco de todas as áreas que são dos nossos interesses para compreender como as coisas funcionam. E só para se ressaltar aqui, como as pessoas entendem
questões da vida, do dia a dia, como injustas, ou cometeram uma injustiça. Que coisa injusta, um cara jovem, saudável, falecer do nada. Não, não é sobre justiça ou injustiça, não é sobre culpa, é sobre escolhas, hábitos e repetidos por muitas vezes e por um bom tempo, que criam as condições ideais para o corpo desenvolver doenças. Então, quando a pessoa pensa, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu? Ela entende que é algo externo a ela. E isso não é verdade. As doenças crônicas não transmissíveis só se desenvolvem, não tem outra forma, se não forem em razão dos nossos hábitos. Então, Mariane, você está dizendo que eu sou culpada, que eu sou culpado por ter desenvolvido uma doença cardiovascular, uma doença do coração, uma hipertensão, que nem é uma doença, é um sintoma, mas enfim, um diabetes tipo 2, uma obesidade, uma doença respiratória crônica? Não, eu não estou dizendo que você é culpada, nem tampouco que você é culpado. Mas eu posso dizer sim que você é responsável. Embora você talvez não tenha consciência, é possível que o aprendizado que a pessoa adquiriu, os hábitos que ela aprendeu com quem cuidou dela desde criança, e que por isso criam uma série de situações para que essa pessoa tenha dificuldade em se afastar de tais hábitos, é possível que esses hábitos sejam criadores da condição ideal, e eu não deveria nem usar a palavra ideal aqui, mas enfim, da condição para que o corpo desenvolva a doença, da condição inadequada para o desenvolvimento de saúde. E por que eu estou dizendo não é culpa, mas é responsabilidade? Porque eu sendo adulta, você sendo adulta, qualquer pessoa que está aí do outro lado enquanto adulta, tem a liberdade de querer buscar conhecimentos, condições suficientes para reverter essas situações. Eu tenho feito isso comigo mesma naquelas questões em que a minha vida não está tão bem assim. E na saúde não é diferente. É preciso que, quando eu falo de responsabilidade e não de culpa, é sobre isso. Nós, enquanto pessoas adultas, temos a responsabilidade de querer mudar algo que esteja tornando a nossa vida insatisfeita em qualquer circunstância. E esta pessoa que diz, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Porque eu, tendo que enfrentar esta ou estas doenças crônicas não transmissíveis, ela está insatisfeita com a sua situação de doença. O que ela gostaria mesmo era de viver uma saúde plena. O que ela deseja mesmo é ser saudável. Então ela tem a responsabilidade, e não a culpa, mas a responsabilidade de buscar a solução. E como busca a solução é fácil? Não, mas é simples. Nada fácil, nada rápida, mas simples. E qual a diferença entre fácil e simples? Fácil é como diziam, ou não sei se ainda dizem, mas eu vou dizer agora, então ainda dizem, é quando você faz com o pé nas costas. O que é o pé nas costas? Sei lá. Por exemplo, para mim, chegar aqui e pegar o celular hoje, nos dias de hoje, e fazer uma live. Compartilhar os conhecimentos com base na ciência e as ferramentas que eu utilizo, conheço, sei que a eficácia é comprovada, tanto por testes da ciência quanto por meus alunos, minhas alunas e eu, e compartilho com você. Isso é com o pé nas costas. Eu simplesmente chego, sento, ligo o celular e começo. Isso é muito fácil. Não é fácil vencer uma doença crônica não transmissível. Por quê? Não é porque o que você precisa fazer é, nossa, que coisa difícil, que coisa mirabolante. Não, não é sobre isso. É sobre o que eu chamo de formatação mental. É sobre o que algumas pessoas chamam de crenças. É sobre o que eu também gosto de chamar de paradigmas. O que são crenças? Ou paradigmas, ou como eu disse, formatação mental, ou formatações mentais. São tudo aquilo que nós acreditamos, que faz parte da nossa vida desde sempre, por exemplo. Existem coisas que nós acreditamos
Porque aprendemos assim desde a infância, desde às vezes quando estávamos nas barrigas das nossas mães. Foi aquilo que nós escutamos, foi aquilo que nós assistimos as pessoas à nossa volta fazerem, experienciarem, foi aquelas experiências que elas compartilharam conosco, foi aquilo que elas nos ensinaram. Então, tudo isso cria memórias, cria um acervo em determinadas porções cerebrais que vão guiar a tua vida, que vão fazer com que você, tendo consciência ou não, repita as mesmas práticas, faça as mesmas escolhas, mantenha rotineiramente os mesmos hábitos. Não há como evitar. Às vezes eu falo termos técnicos e não é para me exibir, nem é para dificultar o entendimento. É porque eu compreendo que toda pessoa tem inteligência o suficiente para aprender sobre todos os assuntos e que ainda que eu traga uma palavra que você nunca ouviu, você vai ouvir hoje, quinta-feira de novo, semana que vem talvez de novo, e logo logo você vai saber o que significa e vai compreender sobre essa palavra. Quando eu faço o contrário, eu escondo o conhecimento pensando, tal pessoa não vai entender. Eu estou primeiro subestimando a sua capacidade, coisa que eu não quero fazer. E segundo, guardando o conhecimento, só para mim. Mas se eu estou aqui exatamente para compartilhar conhecimento, qual é a dificuldade, qual é a questão de evitar os termos mais técnicos? Nenhuma. Então o sistema límbico o nosso cérebro é identificado pelos cientistas, pelos estudiosos, pela neurociência, com várias porções diversas, muitas. Mas existem 3 que são as mais comuns. É como se fosse uma divisão maior, uma divisão mais ampla. É isso, como se fosse não é. Que são o complexo R, ou cérebro reptiliano, que é a primeira porção cerebral a existir no ser humano e, portanto, a mais antiga. Essa porção cerebral responde por tudo que funciona de maneira automática em nós. Tudo. Eu não preciso parar para respirar. Eu estou viva respirando automaticamente. Quando eu estou num treino de yoga ou correndo, eu me esforço para prestar atenção na minha respiração e respirar de uma tal maneira. Mas aqui no dia a dia eu não faço isso, eu simplesmente respiro e por isso continuo vivendo. Eu não preciso parar para dizer para o meu coração, ei, pode bater, bate aí, porque senão eu vou morrer. Não preciso, ele faz isso sozinho. Eu não preciso fazer inúmeras coisas, o meu corpo faz isso sozinho. E isso é sob o comando, eu ia falar é sobre o complexo R, sim, é sobre o complexo R, é sob o comando como que é? O maestro faz o quê? É sob a batuta do complexo R ou cérebro reptiliano. Esta é a função dele, é cuidar da nossa sobrevivência. E a nossa sobrevivência refere-se também, além de outras questões, tudo aquilo que funciona de maneira automática, que a gente não precisa pensar para acontecer. Acontece. Eu não preciso, vou ter que comer às 20 horas ou 21 horas. Eu não preciso. O meu corpo me avisa num determinado momento que, ei, hora de comer. Eu sinto fome. Eu nem vou entrar nesse método qual é. Falo com muita frequência sobre grelina e leptina, que são os neurotransmissores que sinalizam fome e saciedade. Mas num dado momento meu corpo reconhece que, está faltando, e ele manda uma informação lá para o cérebro. Pode produzir grelina, que é a hora da pessoa se alimentar. Isso é automático, eu não preciso nem saber que isso está acontecendo. A maioria das pessoas nem sabe, eu também não sei. Eu só sei que eu sinto fome, ninguém sabe. Isso é complexo R. E o sistema límbico é aquela porção cerebral, a segunda a existir em nós, a ser instalada, a ser criada, a se desenvolver. Sei lá, escolha a palavra que você mais gosta. Eu diria, eu escolho a se desenvolver, a surgir em nós. E o sistema límbico é chamado também de o cérebro das emoções. Acontece que é ali que vão se armazenando experiências, vivências, todo tipo literalmente de experiências que nós tivemos, seja de escutar,
de ver, de efetivamente viver. Em todos os momentos da nossa vida nós vamos armazenando este tipo de memória. Ocorre que, segundo a ciência, na primeira infância, nos primeiros anos de vida, até basicamente 7 anos, é onde é criada uma base que vai literalmente reger a minha vida, reger a sua vida, até que você tome consciência se alguma coisa não estiver satisfatória e queira mudar. Porque muitas vezes algumas coisas não estão satisfatórias, nós não estamos felizes com aquele resultado, mas continuamos a repetir as mesmas coisas. Continuamos a fazer as mesmas coisas. Isso é porque eu tenho uma quantidade de informações armazenadas no sistema límbico que nós ficamos reproduzindo, mesmo que não queiramos. Mesmo que a pessoa pense, puxa, eu não queria continuar fumando, fazendo uso de tabaco. Mas ela tem memórias prazerosas daquela prática, então ela não consegue evitar. Eu costumo dizer que o sistema límbico, eu gosto de representar da seguinte maneira. É como se fôssemos um carro desgovernado dirigido por um motorista bêbado. Quando a gente não tem consciência de quais são as memórias que eu carrego no meu sistema límbico e por que eu estou tendo aqueles resultados. Isso vale para muita coisa, mas eu estou falando aqui de doença crônica não transmissível. Então, se você desenvolveu uma doença crônica não transmissível e não foi, ai meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ai, porque eu? Não foi injustiça. Foram as suas práticas, foram as suas escolhas. E não é porque você é culpada ou culpado, é porque você tem essas memórias. Por exemplo, alimentação à base de fast foods, de bebidas açucaradas, e aí eu vou falar refrigerantes. Eu escutei hoje de uma pessoa dizer que um refrigerante muito conhecido, que eu não vou falar o nome, é a bebida dos deuses. Aí eu falei, deuses, não liga não, ela não sabe o que diz, brincando com ela, né? Mas para ela é. Por quê? Porque remete a prazer, a festas, a celebração, a companhia das pessoas amadas. Há momentos, provavelmente na infância, desde a infância dela, em que ela estava se sentindo segura, confortável, feliz. É sobre comemoração, celebração. Vai armazenando no seu sistema límbico esse tipo de memória. Quando você tem a experiência mais comum na sua vida, especialmente na infância, é comer doces, guloseimas, tomar refrigerantes e esse tipo de coisa. Porque, inclusive, muitos adultos, muitas pessoas adultas gostam de acreditar que estão agradando as crianças dando doces. Eu ainda vejo, nos dias de hoje, as pessoas presentearem crianças com pirulitos, com balas. Gente, fala sério, que presente é este? Então a pessoa guarda memórias de prazer. Primeiro desenvolve uma biologia, na sua biologia, um gosto muito forte por esse tipo de alimento. Papilas gustativas e toda a biologia da pessoa aprecia demais, desenvolve uma grande apreciação por esse tipo de alimento. E ela guarda memórias em seu sistema límbico dos prazeres que teve desde aqui no paladar, nas papilas gustativas, até nos ambientes e com as companhias onde esteve. É comum que uma criança, quando vai passear, vai a um parque, vai à praia, vai a diversos lugares extremamente prazerosos, a família, ou quem quer seja, libere um pouco mais, mesmo aquela família que é mais cuidadosa, os alimentos não condizentes com a promoção e a sustentação da saúde. Ou seja, hoje é festa, estamos viajando, estamos passeando, estamos passeando, nos divertindo, pode comer, pode beber. Isso remete ao quê? Na minha casa, nesse exemplo, na minha casa a alimentação é mais saudável, chata, desagradável, desprazerosa. Ai, quando eu passei, que maravilha, quando eu vou ao shopping, quando eu vou ao parque, quando eu vou à praia. Tudo isto são memórias que vão sendo armazenadas.
Então não, você não tem culpa, não, você não é preguiçosa, preguiçoso, não é nada disso. Mas você hoje que tem acesso ao conhecimento, você tem a responsabilidade de querer mudar isso. Ou, pelo menos, passar a entender que não é injustiça. Foi você que criou com as escolhas que tem feito. Por quê? Porque você só tinha essas informações, você só teve acesso a esse tipo de facilidades. Porque não é tão fácil assim sustentar uma alimentação mais saudável. Eu sei que não é. Principalmente quando a pessoa está começando. O universo inteiro à sua volta conspira contra. Foi assim comigo quando eu deixei o álcool. Nossa, foi bem difícil. Aos poucos, muitas pessoas, e todas foram se afastando de mim. E eu também sofria, porque eu não sabia que era necessário, não tinha como. Como eu ia continuar permanecendo, compartilhando lugares e experiências com pessoas que ingeriam álcool frequentemente e eu não mais. E eu havia escolhido, decidido me abster desse tipo de coisa. Então, no começo, é bem mais difícil. Com o tempo, tudo se estabelece, tudo se normaliza. E é um processo principalmente de escolha, de decisão, de saber que você vai enfrentar momentos não tão fáceis. Contudo, se você buscar a ajuda certa, se você tiver o apoio adequado, se você tiver acesso aos conhecimentos adequados, às melhores ferramentas para a tua situação, para as tuas questões individuais, para os teus ambientes, para a tua individualidade biológica, para aquilo que você tem acesso, para o lugar onde você vive, vai ser mais simples, não vai ser fácil mesmo, não vai ser da noite para o dia, nem em uma semana, não vai ser. Eu costumo dizer que assim, é dar murro em ponta de faca quando a pessoa tenta do jeito errado. O que é do jeito errado? É porque a pessoa precisa mudar exatamente o mindset, a mentalidade, aquele conjunto de paradigmas ou aquela formatação mental, ou mesmo as crenças que ela tem. Todas essas palavras significam a mesma coisa, só estou repetindo, porque cada pessoa fala de um jeito e para facilitar o seu entendimento. Eu, particularmente, gosto de chamar de formatação mental. É o conjunto de memórias que você tem, que estão lá armazenadas no teu cérebro. Quer você saiba ou não, quer você acredite ou não, elas estão lá. E é por isso que você repete as mesmas coisas. É muito comum, muito comum. Eu ouvi de pessoas que estão sofrendo de doenças crônicas não transmissíveis. Ai, por um ano eu fiz tal coisa e eu estava tão bem, mas aí eu não dei conta de continuar. Cada um tem uma história. A pessoa conta uma história do porquê não conseguiu dar continuidade. Isso é porque a pessoa está tentando do jeito errado. Quando você consegue acessar qual foi a causa raiz daquele acontecimento, daquela escolha, da sustentação daquele hábito, ela consegue também, e a depender do profissional, da equipe que está acompanhando, no caso da Anima Mentoria, nós conseguimos também ofertar os melhores conhecimentos e as melhores ferramentas para que a pessoa trabalhe aquela situação. É o que eu chamo de trabalhar na causa e não no sintoma. Quando eu simplesmente digo para a pessoa, se alimente de maneira saudável e faça exercício, é sintoma. Não estou acessando a causa. A pessoa não vai gostar dos alimentos, vai ter dificuldade, não vai querer comer, vai contar os dias para terminar, para voltar para a alimentação que ela gosta de verdade. Exercício é cansativo, é desgastante, é difícil para muita gente, especialmente quem está de longo tempo de sedentarismo. Então a pessoa também vai ficar contando o tempo para poder parar. Logo, não é sustentável. Sustentável é identificar a causa daquele hábito e trabalhar nesta causa. Ressignificar. Trabalhar para ressignificar esta causa. E aí, tendo ressignificado esta causa, fica mais simples, fica mais fácil. Por isso é que eu disse, não é da noite para o dia, não é em uma semana. Porque acessar cada causa dos hábitos que você vem mantendo, às vezes por décadas, não é tão simples, mas é possível. Basta que você encontre a ajuda certa. Eu disse que ia ser uma live menor, mas não, já estamos quase com meia hora. E eu quero aqui relembrar. Primeiro, eu quero agradecer a você que está aqui comigo até agora.
a você que vai ver este conteúdo posteriormente e também te convidar para voltar na próxima quinta-feira, entre 19h30 e 20 horas, para mais uma live recheada de conhecimentos com base na ciência e de ferramentas práticas, adaptáveis e de eficácia comprovada, para você utilizar aí no teu dia a dia e combater e vencer toda e qualquer doença crônica não transmissível. Mas antes de me despedir, eu quero recapitular o que eu trouxe hoje aqui para você e também sugerir que você reflita sobre. Hoje eu trouxe sobre uma queixa das pessoas que estão sofrendo com doenças crônicas não transmissíveis, um sentimento que às vezes elas expressam em palavras, mas é um sentimento que muitas pessoas, não posso afirmar que todas, mas muitas pessoas sentem e às vezes se expressam, que é: por que isso está acontecendo comigo? Ou por que eu? Ou por que comigo? É como se ela dissesse: que coisa injusta, eu não mereço isso. Então, a partir daí eu trouxe para você que não é sobre culpa, mas é sobre responsabilidades. Eu trouxe a você um pouco sobre as porções maiores ou mais antigas do nosso cérebro e como elas funcionam e onde está armazenado memórias que fazem muitas vezes não, todas as pessoas, em algum momento de sua vida, repetir coisas que as levam a resultados indesejáveis, inclusive comigo acontece, não na saúde, em outras áreas da vida. E aí eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que encontrar a causa e ressignificar, como você tem pela saúde. Eu trouxe também que o sistema límbico, eu não é o maestro que nos conduz. Nós não temos controle sobre ele, eu tenho falado muito sobre isso aqui. Se você quiser saber mais, acesse algumas outras lives, eu já falei bastante sobre como ele funciona. Mas hoje eu trouxe brevemente e intitulei uma fala que já faz um tempo que eu não repetia, mas eu gosto de fazer essa analogia. O sistema límbico é literalmente o maestro que rege a nossa vida. Literalmente. Nós não temos controle sobre ele. E aí eu fiz uma analogia com um carro sem freio, conduzido por um motorista bêbado. Quando a pessoa não tem consciência de quais são as memórias, de quais são os seus paradigmas, de qual é a sua formatação mental, ela literalmente vive como um carro dirigido por um motorista bêbado, ou seja, sem rumo, repetindo coisas que não a levam para a vida de satisfação que ela deseja. Isso acontece o tempo todo com muita gente, que é não ter consciência de quais são os seus paradigmas, de qual é a sua formatação mental, de não buscar ajuda para acessar as causas daquelas escolhas, daqueles hábitos que criam situações indesejáveis, que criam doenças crônicas não transmissíveis e ressignificá-las. Trouxe também que não é fácil ressignificar, não é fácil vencer doenças crônicas, mas é simples, é perfeitamente possível e chega a ser simples quando você começa a trabalhar na sua formatação mental, em mudar, em acessar, em identificar o seu mindset, quais são as coisas que estão enraizadas ali, as memórias que estão guardadas, e aquilo que não te satisfaz, que não traz o resultado da saúde, pelo contrário, que cria doenças crônicas, você precisa ressignificar para mudar hábitos. Trouxe isso aqui claramente. E para te inspirar, eu quero te sugerir uma prática muito simples que pode te ajudar a acessar aquilo que você é, aquilo que está armazenado em você, aquilo que é a tua mentalidade, o teu mindset, o teu conjunto de paradigmas, a tua formatação mental, que é a meditação. Existem inúmeras pessoas que ensinam isso, existem diversas formas. Eu sempre sugiro para quem vai começar, sente em algum lugar tranquilo, confortável, pode ser uma cadeira, pode ser onde você quiser, confortável. Permaneça ereta, feche os olhos e comece a prestar atenção na sua respiração, pelo tempo que você conseguir. Pode ser 2 minutos, 5 minutos, para começar, tá tudo bem.
Isso pode ajudar muito, muito, muito a começarmos a identificar quais são aquelas memórias, aquelas formatações que estão armazenadas no nosso sistema límbico e que criam doenças crônicas não transmissíveis, para que possamos, ao reconhecê-las, que como eu disse é identificar, ressignificá-las. Claro que com a ajuda certa, isso se torna mais simples e o lugar onde você encontra a ajuda certa é na Ânima Mentoria, meu projeto com duração de 4 meses, onde eu te acompanho, mais as pessoas que trabalham comigo, uma equipe, por 4 meses, com encontros semanais ao vivo e um grupo de WhatsApp, onde respondemos perguntas diariamente, onde você pode fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas todos os dias e diversas outras ferramentas, encontros ao vivo, uma série. São 4 meses de um aprendizado extraordinário para que você consiga vencer toda e qualquer doença crônica que esteja enfrentando e chegar numa saúde plena e, mais importante, sustentar essa saúde para o resto da tua vida. Se quer conhecer mais sobre a Ânima Mentoria, se deseja conhecer mais, me manda um direct dizendo, me fala mais sobre a Ânima Mentoria e nós vamos te explicar, tirar todas as dúvidas para que você, se assim estiver pronto, e se desejar, receba todas as condições que você merece para recuperar a tua saúde e vencer toda e qualquer doença crônica não transmissível, seja 1, 2, 3 ou mais. E por que eu digo 1, 2, 3? Porque é comum que a mesma pessoa tenha excesso de peso, diabetes tipo 2 e hipertensão. Muito comum. Bem, eu vou encerrando por aqui, me despedindo, de novo agradecendo a você que está aqui e que esteve, e também a você que vai ver esse conteúdo posteriormente. Prometo voltar na quinta-feira, espero por você. Antes que eu esqueça que eu vá embora, compartilha o link dessa live com aquela pessoa que você ama e que quer ver mais saudável. E lembre-se, ao compartilhar, você está espalhando saúde gratuitamente. E isso não tem preço. Um beijo grande e até quinta.